Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia. Domingo de Pentecostes. O Espírito Santo anima a comunidade. O Espírito Santo prometido à igreja desce sobre os discípulos e sobre toda a comunidade reunida. Ele é o esperado, aquele que continua a nos ensinar, conduzir e animar nossa missão de sermos testemunhas do ressuscitado. Ele provoca a diversidade dos mistérios para que possamos atuar em todas as necessidades humanas e continuemos no mundo de gestos e a mensagem de Jesus. Iniciamos agora a nossa Santa Missa cantando. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois clamando e vemos unidos, é que o Espírito Santo nos vê. Ninguém para este vento passado, ninguém vive só onde quer, por ser igual o Espírito Santo, faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois lavando vivemos unidos, é o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor e a amizade de Jesus Cristo, nosso irmão, as luzes e a comunicação do Espírito Santo esteja sempre com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos recebeu no amor de Cristo. Que bom estarmos reunidos, queridos filhos, para celebrarmos a solenidade de Pentecostes e para podermos celebrar esse santo mistério. Vamos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Confesso a Deus Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens bem-amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Qual pedido? Qual a intenção que você traz para a missa de hoje?
Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceu línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima do Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Todos. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosa, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o meu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor de suas obras. Hoje seja-lhe agradável ao meu campo, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser o Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de mistério, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas. Em todos, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único corpo, e
e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos certidões. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor araja. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nem o bem é nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer. Dai a vossa igreja que espera e deseja vossos certidões. Dai um prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém, amém. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei-lhes o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar no instante. Queridos filhos, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, esta é uma festa antiquíssima, celebrada já pelo povo hebreu. A diferença é que tanto a Páscoa quanto Pentecostes já não tem mais um sentido puramente agrícola, como era a celebração do povo antigo, nem mesmo uma questão das leis, como celebrava o povo do Antigo Testamento. Agora é o início da vida missionária da Igreja. Após a ressurreição, Cristo nosso Senhor já vinha nos alertando ao longo desses dias passados que não nos deixaria sós, nos mandaria um Consolador, um Paráclito, a força, o entusiasmo necessário para permanecermos firmes e fiéis. Estamos falando do Espírito Santo. Muita gente pensa que o Espírito Santo é uma pombinha, ou então que o Espírito
Espírito Santo só aparece agora em Pentecostes. Não nos esqueçamos, o Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. No Credo Niceno, aquela versão mais estendida, lá nós deixamos bem claro, quando professamos a fé, que acreditamos no Espírito, que é Senhor da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo é Deus e é força vivificante. As missões são muito específicas das pessoas da Trindade. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito vivifica. A festa de Pentecostes é então o início da bonita e atuante missão do Espírito na Igreja. É por isso que na segunda leitura o apóstolo nos recorda dos frutos que o Espírito deve fazer frutificar em nós. É verdade, minha gente, e não tenhamos medo de pedir a força do Espírito Santo. E quando deixamos Ele agir em nós, vemos coisas muito bonitas acontecer. Na primeira leitura, algumas pessoas podem dizer assim: mas padre, como que gente de diferentes línguas, de diferentes lugares se entendem? É simples. Quando vivemos na unidade, e celebramos ao longo da semana que passou, a Semana de Unidade dos Cristãos, quando vivemos a unidade, que é o desejo de Jesus para nós, nos entendemos. Por quê? Porque falamos a língua do amor, que é a língua do Espírito Santo. É assim que a igreja deve caminhar, no amor e na unidade. Cristo nosso Senhor deseja nos encontrar unidos, não só reunidos. É diferente. Reunir é fácil. Reunir gente não precisa de muito esforço. Qualquer coisa reúne uma multidão. Agora, a unidade, que é o desejo de viver no mesmo Espírito, que é o desejo de construir algo que tenha uma base sólida, aí exige muito mais. Na festa de Pentecostes, somos chamados a renovar a nossa missão. Somos chamados a renovar aquele espírito bonito que recebemos na nossa crisma. Somos chamados a intensificar o nosso ardor missionário. Somos chamados a clamar sem medo: vinde, Espírito Santo, vinde sobre a minha vida, vinde sobre a minha família, vinde sobre a nossa comunidade, para que possamos alcançar a unidade que agrada o coração de Deus. Sim, queridos filhos, precisamos frutificar. Precisamos deixar que o Espírito Santo haja na nossa comunidade, nos nossos corações, para podermos produzir os frutos e possamos, com o desejo de sermos homens e mulheres novos, vivermos a unidade e tirar para bem longe de nós todo espírito que não seja o Espírito Santo de Deus, todo espírito que não colabore para a unidade da igreja, e sejamos inundados pelo Espírito Santo, que deseja agir em nós e através de nós, para que a igreja continue exercendo a sua função no mundo, que é fazer frutificar o Evangelho, as bênçãos e a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro
No altar, com o pão e o vinho, coloquemos a nossa vida. Enquanto isso, nós podemos cantar. Queridos filhos, rezem comigo para que o meu e o vosso sacrifício seja sempre aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor pelas mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão e noção, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna como os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Dulce dos pobres e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja. Enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso bispo Dom Carlos José, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial Sirlene Bento Correia, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença, e todos os que morreram na vossa amizade.
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes às palavras do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto viver a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Sonho é partilha.
Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe deste, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar só um instantezinho. O Padre quer lembrar então que nós estamos celebrando o mês de Santa Dulce, quarta-feira, celebramos os seus 107 anos, 107 anos de nascimento de Santa Dulce, e na sexta-feira é dia da novena das Rosas de Santa Dulce. Então é um dia mais do que especial para todos os devotos de Santa Dulce, onde vamos celebrar os 107 anos de seu nascimento. E queremos agradecer a Deus por esse tão bonito dom que é a nossa Santa Brasileira. Okay? Então, se você pode, venha participar às 20 horas, se não, acompanhe pela RTV, canal 38. Também nós estamos com toda quinta-feira, o Padre tem insistido, e graças a Deus tem sido muito bonito, toda quinta-feira, adoração ao Santíssimo, Muitas pessoas têm vindo adorar o Santíssimo ao longo do dia inteiro, Não tem aglomeração, porque
porque é o dia todo, das 9 da manhã até as 6 da tarde, sem fechar para o almoço. Então tire um tempinho, tire um instantezinho, né? Venha adorar Jesus Eucaristia. Como é importante diante de Jesus Eucaristia elevarmos as nossas preces, né? E às 19h30, toda quinta-feira, missa do padroeiro rezando pelas vocações. O padre quer lembrar também que no próximo dia 5, né, já está chegando, no sábado à noite, vamos ter o caldo de mandioca com um pedacinho de carne de porco. O cartão é R$10, o pote de 500 ml. É para retirar aqui no salão paroquial, das 7h30 da noite até as 9 da noite. Se alguém quiser, o Fernando já está com os cartões ali fora, bem? Então já pode adquirir os cartões ou durante a semana na secretaria paroquial e no supermercado Mavedu. Desde já o Padre agradece a todos que já compraram ou ainda vão comprar os cartões desta promoção. Deus mesmo seja a vossa recompensa. Fiquemos em pé para pedir a bênção de Deus sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desce e permaneça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Um bom domingo a todos e de paz, e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo sacerdote,